Programa Entre Nós Mulheres, mais uma vez chegando aí na sua casa para brilhantar, para compartilhar e para dividir experiências. Hoje mais um programa aqui, eu acompanhada dessas belíssimas mulheres, né? Amanda Restrepo, Dorcas. É uma alegria imensa estar com vocês aqui e compartilhar novas experiências hoje. Com certeza, né? Principalmente no tema de hoje, que é um tema polêmico, né, Amanda? Nora e sogra. Estamos com as melhores aqui ao nosso lado, gente. Escolhida a dedo. Afinal, hoje o nosso tema, a sogra é uma vítima ou uma vilã? Pesou, hein? E para dividir essas experiências conosco, nós trouxemos aqui uma sogra e uma nora muito especial, mulheres de Deus, que é claro que você já conhece, né? A Valdirene, da Marca da Paz. Seja bem-vinda, Valdirene. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Compartilhar um pouquinho da nossa experiência. E Mariel Batista, aqui conosco, ela que é influencer, escritora, pregadora. É um prazer ter você aqui hoje para tratar desse tema. Muito obrigada, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês e com minha sogra amada. Eu já gostei da diferença, minha sogra amada. Ela já posicionou. Eu quero começar, para a gente falar para você, mulher, uma notícia que talvez você não vai gostar, né? Mas você não é a primeira mulher da vida desse homem. A primeira mulher da vida do homem é a mãe dele. É vítima ou vilã? Eu acho que a sogra, ela não é vítima, ela nem é vilã, ela só quer um espaço de pertencimento nesse processo, ao ponto que às vezes as noras querem às vezes também impor, né? Falar, eu cheguei, né? Agora é minha vez. Então, assim, saber administrar esse processo, eu sei que é uma linha tênue, mas é possível? É possível. É possível. É possível, sim. Eu acredito, assim, que a sogra, ela tem mais experiência, ela viveu mais, ela tem que entender esse momento do casamento, do início, que talvez, assim, a pessoa fica com um pouquinho de ciúmes, então, e ela não ficar, assim, preocupada com isso. Por quê? Eu já vi a Marlene Guerrato, não sei se alguém conhece, ela falando assim, que essa briguinha existe porque a mãe e a nora, elas brigam pelo mesmo homem, né? Só que são papéis totalmente diferentes. Então, eu penso que dá para conciliar com um cuidado, uma experiência. A mãe é mais experiente, ela tem que entender melhor, o papel dela, né? Melhor o papel. A Bíblia nos ensina isso, né? Que as mulheres mais novas, elas devem aprender com as mais experientes. Quando a gente tem isso como uma filosofia mesmo de vida, quando a gente entende o nosso papel, a gente para de querer competir por algo, porque não existe uma competição. A mãe, ela sempre vai ser mãe, e a esposa, ela sempre vai ser esposa. Então, eu vejo muitas vezes em cerimônias de casamento, e eu tive uma oportunidade de ministrar uma celebração de casamento, e eu falei isso no altar, eu falei assim, sogra, a senhora não está perdendo o seu filho. Muito se ouve falar, nossa, agora você perdeu o seu filho, né, agora ele vai para outro lugar, às vezes muda de cidade, você não está perdendo o seu filho. Casamento, ele não vem para subtrair de maneira nenhuma. Casamento, ele é soma, ele é multiplicação. Então, eu ainda falei assim, sogra, agora a senhora ganhou mais um papel. Antes a senhora era só mãe, agora a senhora também é sogra e ganhou uma filha. Então, quando a gente entende isso, e eu posso falar por experiência própria, porque eu fui adotada pela minha sogra, porque eu vim morar em Goiânia por conta do meu esposo, então eu sou gaúcha. Quando eu vim para Goiânia, eu não tinha ninguém aqui. Hoje em dia, minha mãe veio morar aqui em Goiânia também, e aí, coitado do Guilherme, que agora tem a sogra perto. Ele mora com a sogra? Não, daí já é demais. Mas quando eu vim pra cá, eu não tinha minha mãe, então a minha sogra e o meu sogro foram a minha base familiar, me aceitaram, me receberam. E a maior loucura foi que durante 2 anos eu morei na casa da minha sogra. E eu posso dizer, a minha sogra tá aqui pra afirmar, e eu posso dizer pra você que é possível
morar na casa da sogra mais de 2 anos sem nunca ter brigado. Ah, que bênção. Eu e a minha sogra, a gente nunca brigou, e eu falo isso para honra e glória do Senhor, porque eu creio que tanto eu quanto a minha sogra somos pessoas que buscamos no Senhor. Então isso baseou e norteou a nossa relação. Tem um comentário, né, entre as famílias, que a nora sente ciúme da sogra. E eu imagino que é aquele momento de que a sogra quer ajudar ou quer dar o palpite, quer dizer como é que o filho come, quer dizer... Como que é isso, Amanda? No meu caso, né, até a Mariel falando, eu identifiquei um pouco com o Alejandro. O Alejandro também, ele veio da Colômbia, então eu acho que é uma linha muito tênue e tem que ter muita sabedoria, né, do parceiro da relação, em que, poxa, você não está na sua cidade natal, você não tem família, você não tem amigos, e aí como é que funciona a questão de você viver na casa da sogra, né? Então, assim, todas as nossas festas aqui só tem a minha família, né? Nosso casamento teve 500 pessoas, 10 pessoas moram na Colômbia, o restante era tudo, né, amigo desse lado. Então, tem que ter aí uma parceria, tem que ter um diálogo e respeito. Tem que ter ali, né, você saber as suas limitações. De relacionamento familiar, ele é muito sério, não é, Dorcas? É muito sério. Com certeza. É saber se preocupar, né? É o respeito em cada detalhe. A mãe, às vezes, saber, eu não posso mais dar aquele palpite, eu não posso mais falar aquilo, né? E às vezes a nora, falta um pouco, às vezes, em alguns casos, não é seu caso, mas no meu, quando eu casei, a minha sogra entrou dentro da minha casa e queria... A geladeira fica desse lado. Aí, de pirraça, a geladeira ficou do outro lado. Mas assim... E aí, eu casei com 17 anos. E depois eu vi que realmente era o melhor ao contrário. Porque encher de gordura a cozinha. Mas... A gente tem que deixar, às vezes, eles baterem a cabeça, ter experiência. E umas coisinhas pequenas. Eu casei com 19 anos, né? Vai ser engraçado ela falar isso, eu lembrei. Eu não sabia fazer as coisas de comida, essas coisas de casa. E aí eu me programei para fazer aquele arroz, né? E o meu marido é de Goiás e nesse período que a gente casou, a gente estava na minha terra, Roraima. E lá o nosso arroz é muito diferente. Ele é cozido numa água com sal e colorante. Né, o corante lá, o coloral. Bem coloral. diferente. E aí, depois que está cozido, você escorre igual um macarrão. E fica branquinho, maravilhoso, né, naquela época. E aí eu fiz aquele arroz, né, que eu achava assim que era o uau. E quando eu servi, ele olhou e ele ficou muito decepcionado. E ele olhou para mim e ele falou assim, eu vou te levar para você aprender a fazer o arroz que a mãe sabe fazer. Eu já fiquei com raiva da mãe dele. Aí, tipo assim, ele foi sem sabedoria, né, tadinho? E eu também. Mas, assim, só de saber que eu tinha que ir lá aprender o arroz, que eu tinha feito com tanta dificuldade aquele arroz. Então, assim, são esses pequenos detalhes. A gente muito jovem, muito imaturo, né? A minha sogra nem falou nada, nem estava lá. Eu já fiquei com raiva ali, entendeu? Agora eu tenho que fazer o arroz que ela faz. Foi o choque cultural, né? Choque cultural. Que às vezes acontece. Graças a Deus eu não tive essa situação com a Mariel, porque, tipo assim, eu entendia muito bem que ela precisava de muito apoio naquele momento, né? Estando aqui sozinha, sem a família dela. E a gente procurou fazer tudo de uma harmonia, né? Ela chegou ali, eu lembro que eu reformei ali o quarto para eles ficarem. Deixei assim, todo organizado. E assim, eu respeitava muito o espaço dela. Eu não queria invadir de forma alguma o espaço que ela ia ficar com o Guilherme, nem dar a minha opinião. E às vezes as pessoas estão olhando em casa e estão pensando, né? Nossa, mas foi tão fácil, como que é leve. E embora eu tenha dito que foi um período maravilhoso, não significa que é fácil. É diferente o ser fácil com o ser leve. Isso. Porque eu imagino que para minha sogra não tenha sido fácil. Imagina, ela estava acostumada ali, ela, meu sogro, e aí chega um recém-casal, uma criançada, aquela barulheira. Então não é fácil, muda a dinâmica. E para mim também não foi fácil no sentido de que eu não mandava em nada.
Então, assim, eu era uma coadjuvante ali. Eu chegava na cozinha, eram as panelas da minha sogra, era a louça da minha sogra. Ai, gente, sabe? Então, assim, não é terrível. fácil. Minha sogra nunca me limitou a nada. Mas eu lembro, tem uma situação engraçada. Eu trouxe de Porto Alegre, lá em Porto Alegre eu tinha meu apartamento e tudo. E quando eu vim de mudança, eu trouxe uma caixa com as minhas panelas. E eu trouxe umas panelas da Le Creuset e deixei tudo guardadinho num quartinho que a minha sogra tem no depósito. Um dia eu chego na cozinha, meu sogro tava fazendo pipoca nas minhas Le Creuset, tudo grudado. É o sogro, gente. E eu falei assim, ó, Guilherme, arranca minhas panelas dali agora, pelo amor de Deus. Então, não é fácil, mas foi tranquilo, foi leve. A gente soube contornar a situação. E como a gente sabe também que existe sim em relacionamento, marido e mulher, gente, que se ama, tem diferença. Imagina sogra, nora, genro, sogro, sempre tem alguma coisa. Agora, quando há uma crise assim, nesse relacionamento, que o homem não se posiciona, o filho ou a filha não se posiciona, aí eu acho que a coisa fica mais crítica, né? Então, por exemplo, a mãe invade o espaço e o filho não fala nada, né? Porque se a nora vier falar, aí engrossa o caldo. A gente vê muitos né? Então, assim, casos no Clube das Casadinhas, né? Que a gente tem um projeto que ele não é linkado a nenhuma igreja, que é para ajudar mulheres casadas. E a gente fala, gente, casamento não é fácil, né? E um dos principais desafios é o homem falar, peraí, aqui é a minha casa e aqui é a minha família. Porque existe um conflito muito grande entre a ordem bíblica, honrar pai e mãe, e deixar a sua casa e construir uma nova aliança. Né? Então, assim, a gente vê muito filhos que são presos à família original, né? Que ali a gente chegou ao cúmulo de ter casadinhas assim, que o marido, os pais eram divorciados e a esposa também, os pais eram divorciados. O domingo era um inferno na casa dos dois, então tinha que almoçar na casa do padrasto, na casa da mãe, na casa do fulano, na casa, era assim, 5 famílias para visitar. E aí eu falei para ela assim, você é livre para você passar o domingo onde você quiser. Sim. Porque você casou. Se hoje você não quer ir visitar a sua mãe, tá tudo bem. Tudo bem. Eles têm que entender isso não quer dizer que isso. ama ou deixou de amar. Né? E é tão importante isso que você está falando, Amanda, que existem muitas famílias de pais separados. Né? E eu sou filha de pai separado há mais de 40 anos. E são 40 anos, gente. Até hoje eu sofro consequência disso. Porque eu moro em Goiás, meu pai mora em Roraima. Porque se eles não fossem separados, eles morariam os dois comigo. Então, meus filhos foram ausentes do pai, do avô. Né? Então, não cresceram junto com o avô. E isso dói no meu coração. Né? Ele não está participando dos meus netos que chegaram, dos bisnetos dele. Tudo isso dói no meu coração. Então, imagine, você vai conviver com todas essas dificuldades de uma separação. Imagine no dia a dia do casal. Né? Eu e o Vanderlan somos muito bem resolvidos, 37 anos de casado. Mas imagine você que está nos assistindo. Né, e está passando por isso que a Amanda está falando, né? Os pais separados e toda essa loucura. Primeira coisa que eu acho que a gente poderia direcionar aqui é: vai no psicólogo, desabafa. Porque ele vai dizer assim, tudo bem, aprenda a achar que está tudo bem. Aquilo que você falou, Isaura, no início, como que você vai fazer um relacionamento feliz sendo que ele não dá certo com a família, né? E apagar a história, como é que você vai apagar o passado? jeito. Ninguém apaga o passado. Ninguém apaga a história de uma mãe ou de um pai. Não é, Valdirene? Existe. Não tem forma. A pessoa tem que buscar o caminho do perdão, né? A única borrachinha que vai mudar todo o contexto, eu acho que é o caminho do perdão, porque senão vão viver infelizes para sempre. E aí não vai vir um orgulho? E sem contar que se a gente ama a pessoa que está ao nosso lado, a gente quer fazê-la feliz. Exatamente. Eu não imagino que alguém esteja feliz sem poder conversar com a mãe, sem poder conversar com o pai, sem poder sem poder compartilhar. recebê-los em casa. Então, assim, a gente, quando casa, a gente tem que entender que não é mais a gente, né? Então, a gente busca o interesse do outro. O amor é isso, ele não busca o próprio interesse. Às vezes eu não concordo com tal coisa, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Tá tudo bem não concordar, mas a gente não faz só o que a gente quer. Não é que você tem que ser da família de todo mundo. Né? Eu sou da família e agora eu vou pertencer. Não, você só precisa fazer seu papel.
Acompanhar quando puder. Quando não quiser também, é só dizer, não, eu não pude, eu não quis, eu queria descansar, né? Eu faço isso. Às vezes o Vanderlan vai almoçar na casa da mãe dele, eu falo, traz uma comida para mim, eu não quero sair de casa. Ele vai lá, ela mesmo faz a minha marmitinha e manda para mim. Um exemplo que a gente tem, né, de Ruth e Noemi, é um exemplo claro que tá aí, gente, que não existe ex-sogra. É verdade, né? Juridicamente não existe, né? Juridicamente dizem que não existe ex-sogra. E no caso lá de Noemi e Ruth, mostra isso. E a gente observa que a nora, ali é uma nora, né, que faz um papel muito importante. Aquilo lá trouxe uma prosperidade grandiosa, né? Então é um exemplo a nós, a Bíblia. E a Bíblia só fala 2 vezes de sogra, que é a sogra de Pedro e sobre Noemi e Ruth. E também foi lá, né, Pedro... Não, e aí, Jesus curou a sogra de Pedro. Exato. Não, e você sabe uma coisa interessante disso? Porque, gente, que Pedro era folgado, eu fico pensando, porque ele levou os amigos, ele morava na casa da sogra, ele levou os amigos, levou pra ir junto lá, vamos lá visitar pra casa da minha sogra, levou Jesus, levou todo mundo pra ir na casa da sogra. Eu fico pensando no cenário de hoje, como que ia ser? E ela ainda doente, teve que servir todo mundo, coitada. A hora que a gente para ver o cenário, você fala... Mas aí a gente vê que a sogra tem que fazer o papel dela direitinho, bonitinho, porque também tem vitória, né? Tem bênção através desse posicionamento. Amanda, você que trabalha muito com os jovens de hoje casados, e quando a sogra quer participar de tudo. Ela quer sair para o jantar, ela quer ser convidada a se ao jantar, ela se mete em tudo, quer participar de tudo. Você tem muito essa experiência, né? Já teve reuniões de ficar só falando assim, a gente escuta cada caso absurdo, sem dar a sogra comprar uma passagem quando descobriu que a família ia viajar para tal lugar. Estou indo junto. É sem noção. Né? Então, eu acho que o marido precisa se posicionar. Porque se a mulher for falar, né, com a mãe, machuca. Eu tenho uma amiga, assim, que foi mais ou menos isso. Eles acabaram divorciando depois de 1 ano, porque todo fim de semana ia pra fazenda. Todo fim de semana ia pra fazenda, todo fim de semana ia pra fazenda. E aí um dia ela falou assim, nossa, falou pra sogra, eu queria muito ficar aqui, a gente podia ir em outros dias, eu queria ficar só eu e o fulano. E tal, e aí ela ligou pro marido dela e falou assim, sua mulher me distratou e tal. Resumindo, ele jogou as roupas dela no corredor, assim, e falou, sai da minha casa, você desrespeitou minha mãe. Meu Deus. Né? Então, assim, o centro do relacionamento sempre tem que ser o casal. O casal, e não né? Ao mesmo a mãe tempo do fulano, o que pai depois do que você ciclano. tem filhos, você tem a sogra ali que quer ensinar a sua mulher a, né, cuidar dos seus filhos. Não, deixa minha mulher errar. Deixa minha mulher ensinar, né? É bom a gente ouvir conselhos, mas na caminhada a gente precisa errar. E o papel do homem em se posicionar com a família dele é extremamente importante. Gente, então quando a gente fala honrar pai e mãe e unir-se a uma só carne com a sua mulher, qual que é o conselho? Explica, né? O tempo. Eu acho que é isso que gera transtorno aí, principalmente na cabeça dos homens. E eu acho que é o tempo para essa girada. Então eu dei o exemplo que eu morei 2 anos na casa da minha sogra. Eu já estava esperando a Glória, que é a nossa bebê. E eu lembro que teve um dia fatídico que o meu sogro foi falar que ele ia montar um quartinho para a Glória. e eu, naquele momento, eu falei assim, meu Deus. Aí quando eu e meu marido, a gente foi pro quarto, eu falei assim, amor, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente não se mudar agora... Eu vou morar o resto da vida aqui, entendeu? É muito bom, a gente tem nossa liberdade, meu sogro e minha sogra trabalham muito, são pastores. Mas tem que ter o seu canto. Mas assim, eu falei, chega um momento, meu amor, que a gente precisa ir e ter a nossa casa, fazer a nossa rotina, errar do nosso jeito, deixar bagunça na sala se a gente quiser. Ainda mais com uma bebê, imagina uma bebê chorando. E aí eu falei assim, então assim, a gente precisa sair daqui antes da Glória nascer. Eu lembro que foi muito rápido, em questão de 10 dias eu já estava na minha casa. Olha! E a minha sogra me
abençoou, ela entendeu que era uma nova fase, um novo tempo, que não tinha nada a ver com ela, nem com meu sogro, não levou pro coração. Ela entendeu, não, agora o homem vai se unir à mulher dele, eles vão ser uma só carne e eles vão administrar essa nova família deles. E foi tudo um tempo, teve o despertar de entender, de discernir as fases. Então, assim, eu louvo a Deus pelos 2 anos, porque eu sei que Deus, ele teve um plano perfeito em acelerar processos dentro da nossa casa, em estreitar laços. Talvez se desde o início eu e o Guilherme tivéssemos ido morar em um outro apartamento, minha sogra não teria convivido tanto com as crianças, a gente viaja muito, a gente não ia ter aquela proximidade. Então Deus, ele foi perfeito. Mas quando a gente sentiu, ó, a partir daqui a gente vai estar empurrando com a barriga, vamos mudar a fase. Valdirene, deixar pai e mãe tem a ver com o financeiro? Não. Quando o casal vai e fica dependendo ainda do pai, da mãe, para casa e fica... Deixar pai e mãe não tem nada a ver. Nós temos que entender o casamento, você tem que viver agora os dois dentro da condição dos dois. Meu pai pode ser multimilionário, que o meu pai tinha uma condição boa quando eu casei. Porém, meu pai, eu fui morar em um local que você conheceu, onde era a fábrica antiga, lá tinha um barracão do lado e a fábrica era do outro. Eu morei ali naquele local e eu deixei pai e mãe e o meu pai falava, minha filha, eu tenho um apartamento, você mora num local difícil, naquela época, Vila Mauá, não era nem asfaltada, mas eu entendi que agora era o meu momento, era um momento de construção do casal, nós dois juntos ali. E aí eu fiquei morando naquele local, um local difícil, não era um local assim, bonito e tal, mas era um local que era o que nós poderíamos, a maneira que a gente poderia viver naquele momento. Então, deixar pai e mãe é você construir a sua história junto com o seu marido dentro da condição que vocês têm. Você disse sim para tudo. Então, você casou com aquela pessoa e todo casamento envolve construção. Eu tenho 10 anos de casada. É difícil você ver alguém casar e ir para um apartamento perfeito, com todo mobiliado, numa casa, num condomínio XYZ. É difícil. Todo casamento precisa ter um começo, né? E a gente não pode se envergonhar do nosso início. A gente tem que estar feliz. E a palavra de Deus fala, quando a gente honra no pouco, ele nos coloca sobre o muito. Isso, né? Então, essa parceria que a mulher precisa honrar o homem e falar, eu tô aqui do seu lado. Tanto que é importante, tanto a nora quanto a sogra, isso eu acho que é a chave, elas não levarem coisas pro coração. Exatamente. Porque o que acontece? Meu marido, herdeiro, marca da paz, então assim, ele vinha acostumado de mandar os boletos. Eu lembro nitidamente de um dia que eu falei assim, nós temos que pagar esse boleto. Ele falou assim, mas não sei nem como que faz isso. Eu falei assim, gente, como assim tu não sabe? Não, peraí que eu vou te ensinar. E fui lá e mostrei. E aí, aos poucos, como uma mulher sábia, uma esposa deveria ser, eu fui pegando, resgatando, e minha sogra sabe disso. As contas, pagava o plano de saúde, não, então vamos pegar aqui, a gente vai pagar. O cartão de crédito, a gente vai pagar. Fui trazendo isso para a nossa realidade. Mas isso foi algo que foi da minha parte e também teve a colaboração da minha sogra. Porque existem sogras que ao ver isso, falam assim, manipuladora, tá querendo pegar tudo pra ela, tá querendo ela administrar e não sei o quê. E não é isso, é justamente o que a minha sogra falou. Agora essas são as nossas condições. Se a gente não pode mais gastar tanto no cartão de crédito, porque antes o teu pai e a tua mãe se responsabilizavam, a gente vai cortar na metade. A gente vai cortar o cartão de crédito no meio, mas é a gente que tem que saber das nossas contas, onde que a gente gastou, quanto isso, que a gente... a nossa vida. Isso é muito forte. E, inclusive, eu quero falar com você que está nos assistindo, porque independente de situação financeira, porque o que não tem situação financeira põe dentro de casa, genro, filha, nora e filho. Né? Então, não deixa cortar o cordão umbilical, não deixa largar pai e mãe. Quando você põe filho e filha dizendo, eles não têm condições, você está impedindo essa família de ser uma família abençoada por Deus. Prosperar. Porque você está impedindo a prosperidade dele. Assim como os pais, se o marido não aceitar, se meter e manter a filha na condição que ela vivia. Quando o marido aceita a justa contribuição,
de os pais quererem contribuir em dar o apartamento, em ajudar nisso, naquilo, ok, mas se não aceitar e achar que, não, aí se eu aceitar tudo, ela não vai me aceitar como eu sou, e aí é um caso para você repensar. Mas você, sogra, como eu, né, como a Valdirene, que somos sogra como a Dorcas, eu quero deixar essa palavra para você. Aprenda qual é o seu lugar. Você é a mãe. Você não é a dona desse jovem, dessa jovem. Né? Você não perdeu, como disse a Mariel aqui, você não perdeu. Você apenas precisa entender onde é o seu recomeço, porque um dia lá atrás você teve o seu recomeço com o seu marido. O seu filho, a sua filha só está querendo ter o recomeço da vida deles, porque essa é a verdade. Né? Então, o sogro, a sogra, né, eu convido você a se posicionar no seu lugar. Né? Deixa eles serem felizes. A nora, o genro, respeito, ame, porque sem esse compartilhamento de amor do seu marido ou da sua esposa com a família dela, é impossível você suprir o que eles representam. É impossível. Então, aprenda a amar, porque não existe outra receita. Então, eu quero finalizar o nosso programa aqui, ouvindo cada uma de vocês. O que você diria para as pessoas que estão assistindo, Valdirene, cada uma de vocês, uma palavra de fortalecimento para essas famílias que têm problemas de relacionamento, nora, sogro, genro, né, sogra, e às vezes nem precisa, na maioria das vezes não precisaria ter. Né? É uma questão de amadurecimento, de respeito. Deixe uma palavra. A minha palavra é o seguinte: você que é nora, você que é sogra, você precisa entender a sua posição de sogra e de nora. A mulher, a sogra, a nora, ela precisa entender que nós precisamos seguir os princípios da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina todos os princípios. Quando você fugir de qualquer um dos princípios que existe na palavra de Deus, você vai estar gerando uma problemática para o seu relacionamento. A Bíblia fala, deixará o homem, né, a sua família, a mulher, a sua casa, e unir-se ao marido ou à mulher e constituir ali uma família. Então, isso tem que acontecer. E a sogra, por favor, né, querida? Você já passou da idade de ser infantil. Né? Seja, né, uma mulher de Deus, seja uma família de Deus. Beijo no coração, não fica bravo com a gente. Tchau.